Quero também aproveitar a oportunidade para cumprimentar os nossos queridos amigos, nossos irmãos internautas, que estão aí também nos assistindo pela internet, nos mais diversos rincões aí de outros estados, inclusive até de outros países, que a gente tem recebido várias mensagens. Então, a todos vocês, é nosso abraço fraterno. E cumprimentar o meu grande amigo, companheiro, meu irmão de caminhada, o Ellerson Santos, que hoje está nos abrilhantando com a sua presença. Muito obrigado por estar aqui, viu, Ellerson? É sempre um prazer aqui recebê-lo nessa casa de paz, amor e caridade. Bom, meus queridos, conforme foi colocado, o nosso estudo que antecede a palestra, que o Ellerson vai fazer para nós daqui a pouquinho, um tema muito bacana, é de perguntas e respostas. Vocês podem levantar as mãos, nossos voluntários facilitadores estarão aí nas laterais para levar papel e caneta para vocês, tá certo? Mas nós já temos vários aqui das semanas anteriores e que nos foram encaminhados. Vamos começar aqui já respondendo a cada uma delas. Bom, a pessoa fala o seguinte: preciso de um esclarecimento. Toda vez que vou numa festa de balada, eu passo mal. Tem enjoo, vertigens, e se eu beber, aí fica pior ainda. Me falaram que eu sou médium. Pode ser isso? Como fazer para tirar essa mediunidade? Quero ser uma pessoa normal. Ô, meu amigo ou minha amiga, você é normal, né? Mediunidade aqui, e pelo que você tem uma sensibilidade aflorada, assim parece. Mediunidade não é doença, meus queridos. Mediunidade é um dom, como o nosso querido amigo companheiro aqui, né? Tem essa mediunidade linda e maravilhosa que tem ajudado tantas pessoas. Você veio como médium, tá certo? Nasceu médium, vai viver como médium e vai morrer médium. E não tem ninguém nesse mundo que vai tirar essa mediunidade. Ah, vamos lá que eu vou tirar essa mediunidade. Não existe isso. Você tem que aprender a conviver com a mediunidade. E como é que funciona isso? Estudando, e muito, se dedicando bastante, né? Estudar para aprender a lidar com esse dom. Que de fato a mediunidade sem controle, ela vira realmente ali um tormento na vida da pessoa. O que seria um dom, o que seria uma grande coisa maravilhosa, como o nosso companheiro aqui faz dela um excelente uso, não é? Você pediu para vir médium, minha querida ou meu querido. Aliás, você não pediu, você implorou para vir médium. Ah, deixa eu vir médium, pelo amor de Deus, para poder ser o melhor, né? E é assim. O fato de ir em alguns lugares e passar mal, veja bem, os espíritos, meus queridos, nós temos espíritos das mais diversas naturezas. Bons amigos espirituais, trabalhadores, mas tem aqueles também que ainda perseveram aí nos vícios, no mal, enfim. Estão por aí. E quando você está naquelas festas, naquelas baladas, que tipo de espírito que vai estar nesses lugares? Tirando os socorristas, que estão lá para poder auxiliar, tá os que gostam do golo, não é? Por isso que muitas vezes, né, e o espírito bebe. Você sabia que o espírito bebe? Bebe, come, né? Espírito usa droga, fuma. Não o líquido quando ele bebe, as emanações alcoólicas. Por isso que ele se aproxima. Como ele não tem mais um corpo físico, ele não consegue pegar um copo para beber. Mas ele se aproxima de quem bebe e usa aquela pessoa como um copo vivo. E aí vai... Por isso que às vezes a gente está num barzinho e você vê a pessoa e fala assim: põe um aí para mim, põe mais um, o cara não para. Eu tenho um monte ali em volta dele, ali, né? Ali bebendo, fumando, usando droga, enfim. Então, meus queridos, por isso que às vezes a pessoa até passa mal. Também nesse sentido, porque está ligada a esse tipo de entidade, tá certo? Então, estudar sempre e evitar certos lugares, principalmente o médium, né? Mas tem que estar equilibrado para poder frear. Não é parar de nada da vida, tá certo? Não quer dizer que eu não posso mais ir em lugar nenhum. Claro que pode, você só tem que se educar, aprender a lidar com esse dom. Aí sim, você vai ter a sua mediunidade educada, ou seja, a sua mediunidade com controle. E aí você não vai passar mal mais, tá certo? Mas até lá, principalmente o médium, mas todo mundo, né? Eu sugiro, evitem a bebida alcoólica, evitem o fumo, evitem as drogas, tá certo? Tem um livro que eu quero sugerir aqui para encerrar a resposta, chama-se Sexo e Destino. Um livro muito bacana, ditado pelo nosso querido amigo André Luiz ao nosso querido Chico Xavier. O interessante desse livro é que o André Luiz ia numa cidade e ditava um capítulo para o Chico Xavier, depois ele em outra cidade ditava outro capítulo para o Valdo Vieira, que é outro médium. Então ele ia e foi assim, um capítulo para um capítulo para outro, ficou que trem meio sem pé, sem cabeça. Teve que juntar os dois médiuns com as duas partes dos livros para poder juntar e fazer esse livro, Sexo e Destino.
Nesse livro, André Luiz nos explica, nos ensina a que ponto que chega a influência espiritual na vida de uma pessoa. Leiam esse livro para que vocês possam entender mais e se precaver. Meu Erson. Meus queridos amigos, boa noite. Que as bênçãos de Jesus continuem a envolver os nossos corações em muita paz e harmonia. É uma alegria sempre retornar ao Centro Espírita Jesus de Nazaré e participar desse momento tão importante de troca de experiências em torno das perguntas e respostas. Quando a pessoa está na situação precisando de ajuda espiritual, se sente carregado, precisando de explicação, o caminho correto é: o Espiritismo teria a condição de ajudar a todos que desejassem uma resposta espiritual para seguir uma vida de mais amor? Em o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar uma mensagem escrita por Paulo de Tarso, em que ele diz que o Espiritismo e o cristianismo são uma e a mesma coisa. O Espiritismo trouxe de volta o Evangelho de Jesus aos nossos corações. É um bálsamo para as nossas feridas, a resposta para os nossos questionamentos. O Espiritismo é uma ciência, uma filosofia com bases religiosas que responde a qualquer questionamento que nós tenhamos. Aliás, o Espiritismo respondeu às grandes incógnitas humanas: quem sou eu, de onde vim, para onde vou? De certo que quando todos nós aportamos à casa espírita, às vezes trazendo o coração amargurado, cheios de dores, sofrimentos ou muitas dúvidas, aqui poderemos encontrar as respostas. Naturalmente que é necessário que nós também façamos a nossa parte, buscando ler os livros, estudá-los. As palestras também edificantes nos ajudam a compreender o Evangelho de Jesus. Todas as vezes que aporta a nossa casa espírita, pessoas trazendo os mais diferentes tipos de conflitos ou debilidades, o nosso dever, a nossa obrigação é sempre acolher, receber com carinho, ter a escuta, os ouvidos, para que a pessoa possa abrir o seu coração, falando das suas dificuldades. Na casa espírita, nós temos a tarefa do atendimento fraterno, que é um momento ali onde o indivíduo tem a oportunidade de falar das suas dificuldades, trazer as suas dúvidas, e o atendente, dentro de suas possibilidades, vai orientá-lo, vai trazer as respostas, vai dar os direcionamentos. Então, a casa espírita, ela é para todos nós uma escola, um hospital, uma oficina de trabalho, um santuário de bênçãos, um ambiente familiar, um elenco de funções que faz com que a presença de Jesus possa ser sentida através das vibrações harmoniosas que sempre a espiritualidade apresenta, trazendo os recursos em nosso favor. Muito bem. Uma pergunta interessante que nos chega aqui, e a pessoa fala o seguinte: na minha casa somos 3 irmãos, mas desde criança que 2 dos meus irmãos não se dão bem entre eles, discutem por qualquer coisa, e um deles não se dá bem com meu pai. Eu tento amenizar a situação e vou controlando eles. Isso pode ser alguma coisa das vidas passadas? O que fazia para amenizar isso? Olha só, meus queridos amigos e meu amigo aqui. Nós já tivemos inúmeras existências nessa nossa vida. Somos espíritos imortais. Já tivemos
N reencarnações. E teremos quantas reencarnações no futuro forem necessárias para o nosso aprimoramento, para a nossa reeducação, para que possamos aprender, para que possamos evoluir. Essa é a verdade. E o lar fraterno, o lar ali, né, dos nossos irmãos, pela consanguinidade, é uma grande oportunidade que Deus nos oferta de nós, não raro, nos reconciliarmos com inimigos nossos do passado. Olha só, temos que entender que nós já fizemos muitas coisas horríveis. Muitas coisas horríveis. Hoje, se eu perguntar para cada um de vocês que estão aqui agora nesse salão, e para os nossos amigos internautas, você teria coragem de ir ali do outro lado da rua e matar uma pessoa para roubar? Eu tenho certeza absoluta que a resposta de todos aqui é não. Nem eu e nem vocês, nós não temos coragem de fazer isso mais. Nós não temos coragem de fazer mais. Mas o que a gente já fez no passado? Quando eu falo no passado, nas nossas reencarnações passadas. Fizemos coisas horríveis, terríveis. Quem nos conta isso é a história da humanidade. Aprendemos isso nas aulas de história no colégio. Há não muito tempo atrás, o que a gente fazia com os escravos? Há menos de 200 anos atrás, amarrávamos eles nos troncos, batíamos nele por pouca coisa, cortava as pernas deles para servir de exemplo para os outros não fugir, arrancava os olhos deles, enterrava eles vivos nos formigueiros para as formigas comer eles vivos, vendíamos as mulheres deles, vendíamos os filhos deles, dava um pouquinho de comida em troca de muito serviço. Nós fizemos isso. E se olharmos a história da humanidade mais para trás ainda, a gente vai ver que a gente era bárbaro e cruel. Você matava e continuava comendo aqui, não dava nada para você. Por quê? Porque ali era a lei do mais rico, do mais forte, do mais poderoso. Mandava mais quem tinha mais poder. Hoje não, temos ainda muita injustiça social, mas não como naquela época. Você não pode sair matando os outros na rua, mas não é. Quer dizer, você pode até matar, mas se te pegar, você vai ser preso, não é? Só que aqueles espíritos que nós perseguimos no passado, hoje nos encontram, sejam eles desencarnados ou sejam encarnados no mesmo círculo familiar. Por isso que não raro você vê entre dentro de uma mesma família, irmãos como aqui nosso companheiro nos fala, que não se dão bem. Nossa, mas ele não se dá bem com o pai, não se dá bem com a mãe. Os dois irmãos é igual gato e rato. Vai ver o que aconteceu no passado, porque são espíritos antagônicos. Quem aqui já não sentiu antipatia de uma pessoa que você nem nunca conhecia? Você encontra pessoas, nossa senhora, não fui bem com a cara daquela pessoa, né? Meu anjo da guarda não bateu com o dele. Você bota a culpa do anjo da guarda. Gente do céu, o coitado do espírito protetor está fazendo de tudo para vocês encontrar, e você bota a culpa que o seu anjo da guarda não bateu bem com o anjo da guarda do outro. Aí você vê, né? Então, meus queridos, a reencarnação no círculo familiar é uma grande oportunidade que Deus nos oferta para que nós possamos nos reconciliar com espíritos ali, não é? Que nós fomos ali no passado antagônicos. Às vezes inimigos, prejudicamos ou fomos prejudicados, enfim. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos dá o quê? O esquecimento. Você já pensou? Pensa por um instante. Se você olhar para o seu pai, para o seu irmão, para sua mãe, e lembrar tudo que foi feito no passado, por exemplo, e vamos supor que eram inimigos do passado, que a pessoa te prejudicou, te matou, te estrupiou e fez tantas coisas horríveis. Como é que você vai amar aquela pessoa? Lembrando todos aqueles detalhes. Então Deus nos dá esse esquecimento. Mas fica aquela situação incômoda lá dentro, você não sabe de onde que vem. Mas é uma oportunidade. Então o que fazer? Estudo do Evangelho no lar. Estudar mais. Aprender a conciliar essas questões. Nós temos aí no Evangelho, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde está escrito lá, o capítulo é honrai vosso pai e honrai vosso irmão. Está lá os laços de família, o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Então depois leiam esse capítulo lá para que vocês possam entender melhor. Mas o objetivo da reencarnação, meus queridos, é nós nos melhorarmos sempre. Então vamos nos dar bem sim. Esqueça essas rixas, esses probleminhas. Às vezes eu vou ter uma dificuldade, então já falo o ditado assim, que quando um não quer, dois não briga. Então vamos colocar o que coloca aqui a doutrina, principalmente esse livro aqui, ó, o Evangelho segundo o Espiritismo, em prática na nossa vida. E é assim que a gente tem que fazer, meus queridos. Tá certo? Verso. O desencarne coletivo
de 62 pessoas que aconteceu com a queda do avião em São Paulo estava programado? Como se explica? A todo instante no nosso planeta terrestre, vamos falar do nosso país, do Brasil, morrem centenas de pessoas por dia, talvez milhares. Mas quando ocorre um fato como este ocorrido em São Paulo, alardeia toda a sociedade. Os desencarnes coletivos ainda são mal compreendidos dentro da nossa sociedade, causando alardes, discussões em torno desse assunto. O benfeitor espiritual Irmão X, por meio da mediunidade Chico Xavier, no livro Cartas e Crônicas, ele narra um dos maiores tragédias que o Brasil já conheceu, que se deu na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, quando em uma apresentação circense, um circo pegou fogo e matou centenas de pessoas, entre crianças, jovens e adultos. E nessa mensagem, Irmão X esclarece o processo do desencarne coletivo e o trabalho necessário do aprendizado daqueles espíritos que coletivamente desencarnam. Eles podem estar vinculados em processos reencarnatórios passados, ou pode ser uma expiação individual numa vivência coletiva, onde todos se reuniram no mesmo espaço, já que o acaso não existe. Joana de Ângeles, ela nos ensina que o acaso é aquilo que Deus programou para que pudesse ocorrer antes. Nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas exatas. Então, nessa mensagem específica do circo, na cidade de Niterói, o benfeitor disse que eram espíritos da época do circo romano, que realizavam aqueles espetáculos atrozes, matando pessoas, às vezes queimadas vivas, para que a multidão pudesse aplaudir. E agora passaram pela experiência. Naquele dia do circo romano, Raul Teixeira, que mora na cidade de Niterói, era criança e ele havia pedido ao seu pai para poder comprar o ingresso. Tinha uma família muito pobre, eles não tinham recursos financeiros. E Raul narra que chorou muito, insistindo com o pai para poder comprar o ingresso, mas o pai não comprou. E ele não estava presente no local que ocorreu o terrível acidente. Exatamente dessa forma acontece. As pessoas que precisam estar no local em que vai se dar o acidente estarão. Todos nós acompanhamos pela televisão o acontecido. Pudemos, inclusive, ver uma entrevista que foi feita por um rapaz que chegou no aeroporto, discutiu no balcão com o atendente, porque já havia fechado o check-in. Ele quis, porque quis entrar no avião e não foi permitido. E depois, chorando, ele retorna para poder pedir perdão para o atendente pelo fato de ter brigado com ele, entendendo os desígnios de Deus. Naturalmente que para nós é muito difícil compreender uma situação como esta, pelo fato de muitas pessoas terem desencarnado juntas. Aqui nós não vamos entrar na discussão se foi uma falha da companhia aérea, do piloto, ou seja, de quem for. Nós aqui estamos discutindo o fato em si, se havia ou não havia uma programação. Com certeza, essas pessoas não morreram por obra do acaso. Chegou o dia delas retornarem à pátria espiritual. E como Deus se utiliza de todos os recursos para que os seus desígnios possam acontecer, uniu todas elas neste dia
em que o avião leva à morte esses 62 indivíduos. É preciso que nós, como espíritas, compreendamos este processo como algo que faz parte da evolução de cada um de nós, individual e coletivamente, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, e naturalmente as pessoas que são responsáveis pelo fato, se houver, responderão ou pelas leis humanas ou pelas leis divinas, responderão pelo fato. Muito bem. Temos uma pergunta aqui, a pessoa fala o seguinte: essa pergunta é para o Sérgio Bebiano. Então, tá bom, para mim mesmo. Não sou espírita há muito tempo, mas estou gostando muito da doutrina. Já mudei e vejo as coisas de forma diferente. Que bom. Você falou há um tempo atrás para sermos mais gentis com as pessoas, mas é muito difícil. O pessoal nem agradece. Eu até gostei de fazer as gentilezas, apesar de não ser fácil. Mas como fazer com essas pessoas que nem agradecem? O que você faz? Olha. Bom, vamos lá. Meu amigo ou minha amiga. Gentileza gera gentileza, meus queridos. Olha só. Nós temos que entender que o planeta Terra é um mundo ainda de provas e expiações, passando gradativamente, de forma muito lenta, para um mundo de regeneração, a passos bem curtos, bem pequenos. Por quê? Por nossa própria culpa. Quem vai mudar não é a parte física do planeta, somos os seres humanos, somos nós que aqui residimos, ou seja, nós aqui que vivemos. Nós é que temos que mudar a nossa escala evolutiva aqui, passando de provas e expiações para regeneração, para mundos felizes e vai por aí afora. Tá certo? Então, a gentileza é o primeiro grande passo. E como ele fala aqui, né, que até gostou de fazer, porque é bom. É fácil? Não, sabe por quê? Porque a gente ainda é muito egoísta. Nós ainda vivemos numa situação muito complicada, muito, né, introspectiva, a gente gosta de viver só com a gente, ainda mais depois que o advento desse negocinho aqui, ó, o trem dos infernos esse negócio aqui, viu? Que porcaria. Isso é ótimo, se bem utilizado. Mas acontece que você chega em qualquer lugar, está todo mundo assim, né? Ninguém olha nem para lugar nenhum. Você chega num restaurante, tem 4 pessoas sentadas, conversam um com o outro pelo celular. Né? Em vez de, ô fulano, né? Eu achei até bacana. Fui num restaurante outro dia, estava assim, não temos Wi-Fi, conversem entre si. Né? Enfim, então nós precisamos de ser sim mais gentis com as pessoas. Dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Mas as pessoas nem me agradecem. Mas você está fazendo isso para você receber aplausos? Agradecimento? Não, você faz porque você quer fazer, porque é agradável, porque é bom para você. Quando eu chego no elevador, isso acontece frequentemente, e até é engraçado, sabe, Elas? Um dia eu estava no elevador aqui de um edifício comercial aqui de nós, muito concorrido, elevador cheio de gente. Aí cheguei, pessoal, né, tentei assim, bom dia, meus amigos. O pessoal olhou para mim, parece que eu tinha falado um palavrão. Nossa, que isso? Aí ninguém respondeu não. Aí eu falei assim, bom dia, pessoal. Aí, bom dia. Aí quando chegou o meu andar que eu disse assim, tenha um excelente dia, que Jesus os abençoe. Uns olhou para mim assustado, eu disse, o senhor também, viu, vai com Deus. Aí você foi uma alegria, a pessoa, uma senhorinha lá, né? Aí você vê, o pessoal não está acostumado com essas gentilezas. Então vamos ser mais gentis com o motorista de ônibus, com o trocador. Está lá sentado no lugar, chegou uma pessoa ali idosa, uma pessoa que está correndo, dê o seu lugar para ela, não vai te custar nada. E você vai ver como que isso é gostoso. No início você vai ter que ser mais vigilante para poder fazer isso, sabe por quê? Porque foi assim comigo. Eu era um cara muito encrenqueiro, sabe? Imagina um cara picuinha, antes de conhecer a doutrina espírita. Eu amo essa doutrina, eu sou apaixonado por ela e sou muito grato a ela. Por ter me ensinado, por ter me dado condições de mudar um pouco dos muitos defeitos que eu ainda tenho. Mas eu já melhorei bastante. Quem me conhecia há 24 anos atrás, que eu conheci a doutrina espírita no ano de 2000. Né? Eu até estou escrevendo um livro, viu? Eu estou te copiando. E nesse livro eu conto a minha trajetória na doutrina espírita. Então, assim, eu era muito impaciente, muito chato, né? Aqui,
E a pessoa buzinava na traseira do meu carro ali, para mim não tinha acabado. Nossa senhora, passa por cima, eu ficava bravo. E depois eu comecei a me policiar, a orar e vigiar, para ser mais gentil com as pessoas. Aí tem um pedestre, tem um pedestre ali, tem que parar para deixar ele passar. Eu ficava me policiando. Hoje, eu já faço isso de uma forma natural. Eu não preciso de me policiar mais, é natural para mim. Eu deixar a pessoa sair da garagem, eu fazer um agradecimento ali, não é? Uma coisa que eu gosto de fazer, eu viajo muito, sabe, meus queridos, é trabalho. E fazendo palestras também para tudo quanto é lado aí, né? E aí eu passo nos pedágios, eu tenho até aquele tag do sem parar, para poder me agilizar mais. Mas quando tem carro atrás de mim, sabe o que eu faço? Em vez de eu passar na chancela do sem parar direto, eu paro aonde tem a pessoa que cobra. Aí eu vou, vai me atrasar um pouco a viagem, mas eu paro ali, aí eu pago a minha passagem ali, né, do pedágio, dou uma bolachinha, um negocinho que eu sempre ando no meu carro, cheio de coisa para dar para os andarilhos nas estradas, e dou para atendente. E falo com o atendente assim, olha, eu vou pagar o pedágio desse carro aí de trás. E dá essa bolachinha para ele também, e esse kitzinho aqui do Jesus de Nazaré, fala que eu estou desejando para ele uma excelente viagem, que Jesus o abençoe e o proteja, né? Assim, é seu amigo? Não conheço não, é só uma gentileza. E eu arranco e vou embora. E o caboclo chega, e o caboclo eu vejo pelo retrovisor, o caboclo impaciente, que eu estou demorando, né? Eu estou pagando, estou conversando com a mulher, né? Tá, meu Deus do céu, esse caboclo aqui não sai, né? A hora que ele vai pagar, a pessoa com certeza fala assim, o senhor ali já pagou para você. Eu digo, como assim? Quem que é? Meu filho, mas aí é muito gostoso, porque aí eu vou arranco e vou correndo. E se esse cara vai correndo atrás para ver quem que é. Porque ninguém faz isso normalmente, né? Infelizmente, isso não é natural. E o cara vai atrás de mim e eu atrás. Aí lá na frente eu vou, diminuo e deixo ele passar. Quando ele passa, mas é uma gritalhada, principalmente quando tem mais gente dentro do outro carro. Aquela festa danada. Vai com Deus, meu filho, né? Pequenos gestos, que você pode até mudar o dia daquela pessoa, porque às vezes a pessoa está passando por uma situação difícil, e ali ela vai poder retribuir lá na frente com outra gentileza qualquer. Então, para você, o que você faz? Eu faço mais gentileza ainda. Eu não faço para receber absolutamente nada em troca, porque me faz bem. Gentileza gera gentileza, mas você comece a fazer para você ver. Comece a dar mais um bom dia, mais um boa tarde, mais uma boa noite. Ser mais agradável com as pessoas. Você vai começar a se sentir melhor. É gostoso. Você vai, nossa, no começo talvez você vai ter que se policiar para que você possa ficar atento, para não perder as oportunidades. Porque a pessoa está passando na faixa hoje, até as pessoas ficam assustadas quando eu paro e falo, pode passar. Eu falo, nossa senhora, será que é para me passar mesmo? Porque todo mundo passa por cima, né? Aí, não, pode passar, meu querido. Alguns segundos ali, a pessoa está saindo da garagem. Ninguém para. Eu paro, pode sair da garagem, meu filho. E os caras de trás buzinando, com raiva. Pode buzinar à vontade, não tem problema. Sabe? O caboclo sai da garagem, mas ele sai numa alegria, numa gratidão. Ele está mandando para você o quê? Energias boas. Deus te paga, muito obrigado. Você tem meia hora que está querendo sair da garagem, ninguém deixa. Então são pequenos gestos. Então para você, meu amigo, aqui, e para vocês todos, gentileza. Gentileza gera gentileza. E nós podemos mudar muito o nosso mundo para melhor, né, Elis? Gostaria que comentassem a frase: o escândalo é necessário, mas ai daquele que o provoca. Esta é uma lição que Jesus nos traz, uma mensagem que consta no seu Evangelho. Todos nós somos possuidores do livre-arbítrio, a liberdade de escolher qual caminho queremos seguir. Mas a partir do momento em que nós escolhemos um caminho, nós precisamos responder pelas nossas atitudes. Acoplado ao livre-arbítrio está a responsabilidade. Quando Jesus diz que o escândalo é necessário, é pela necessidade do nosso aprendizado, do nosso crescimento espiritual e também para nós podermos refletir sobre a nossa própria vida. Mas ai daquele que o pratica, porque praticando, com certeza terão as consequências. Nenhum de nós nascemos na terra para fazer o mal.
Aliás, o mal não existe, conforme está em O Livro dos Espíritos. O mal é a ausência do bem. E é preciso nós entendermos também o que significa escândalo. Porque hoje a palavra escândalo, ela tem uma conotação muito apequenada. Escândalo, para a maioria das pessoas da nossa sociedade, é aquele fato que tornou-se conhecido, divulgado, que alardeou a sociedade. Isso é um escândalo. Mas do ponto de vista espiritual, o escândalo é toda atitude contrária à lei de Deus, sendo ou não conhecida. Às vezes nós achamos, porque estamos, entre aspas, sozinhos, que ninguém está nos vendo, que nós podemos fazer. Nunca faça às escuras aquilo que você não faria se estivesse às claras. Porque nenhum de nós estamos sozinhos. Primeiro, estamos acompanhados por uma nuvem de testemunhas, conforme assevera Paulo de Tarso. Os espíritos desencarnados estão por toda parte. Temos o nosso Pai, que é Deus, que sabe de todas as coisas, e o principal, temos a nossa consciência, porque essa, mais cedo ou mais tarde, nos cobrará as nossas atitudes, já que na nossa consciência está esculpida a lei de Deus. Então, a mensagem que Jesus nos traz do escândalo é para nós podermos refletir sobre a nossa postura dentro da nossa sociedade. Como nós temos tomado os nossos caminhos, seja na vista das pessoas, seja individualmente e sozinhos na intimidade do nosso lar, onde geralmente nós nos desvelamos, somos quem realmente somos, para aos poucos irmos moldando o nosso caráter. As pessoas que praticam escândalo, com certeza responderão, porque não são missionários. Pelo fato de ser necessário, não quer dizer que nós tenhamos que praticá-lo. Nós costumamos dar um exemplo muito corriqueiro a respeito disso. Se alguém nasceu na sua programação espiritual para desencarnar sendo assassinado, não haverá uma pessoa que nasceu para matá-lo. Porque se existir essa pessoa, ela é uma missionária, que vai fazer com que a lei divina possa se cumprir. Deus se utiliza das escolhas de cada um de nós e colocará aquele que tem que morrer assassinado perto de quem tem a vontade de assassinar. Agora, se na nossa sociedade não houver ninguém que tem essa vontade, que traz no coração o desejo de matar alguém, a lei divina vai imperar de uma outra forma, porque o amor sempre cobre a multidão de pecados. Muito bem. Uma pergunta que nos chega aqui, que a pessoa fala o seguinte: as pessoas que fazem ofertas a Deus em dinheiro, tem algum valor isso? Podem receber benefícios? Olha, meu querido amigo, minha querida amiga, meus companheiros, vocês acham que Deus precisa de dinheiro? Deus, na sua infinita bondade, misericórdia, na sua infinita grandeza, precisa de receber presentes, benefícios materiais, dinheiro em espécie, inclusive? Essa questão das oferendas já é de longa data, né? Desde os primórdios da humanidade vem se ofertando aos deuses muitas coisas. Infelizmente, mesmo nos dias atuais, não é muito diferente daquela época. Hoje, a gente vê muitas pessoas ainda ofertando essas coisas. E vemos as pessoas que buscam auxílio no desespero, no egoísmo, na ganância, querem fazer trocas. Não, eu vou lá e compro, pago, né, te dou o dinheiro, mas desde que meu problema seja resolvido. Há não muito tempo atrás eu vi uma pessoa que comprou aqueles bilhetinhos de loteria mineira, aqueles que vêm aquelas tirinhas, e ele chegou numa igreja debaixo da santa e colocou
uma tirinha lá. E falou, e eu escutei isso, ele falou assim, se a senhora fizer ganhar, a senhora ganha esse e eu ganho de cá também. Olha que coisa incrível, né? Você já pensou um centro espírita começar a vender água fluidificada? A vender água fluidificada aqui, a garrafinha, R$500, uma garrafinha, vai te curar de tudo o que precisar. Não é? E, infelizmente, a gente vê as pessoas, sejam elas por ganância, ali, querendo resolver suas questões, ou seja, os outros querendo também utilizar ali da boa fé de pessoas que estão, às vezes, incautas e estão ali no desespero não raro, vendendo ali, né? Vendendo terreno no céu. Eu vi outro dia. Vendia apartamentos, coberturas. Você vê que para uma pessoa comprar uma cobertura, não é uma pessoa de baixa renda, né? E fazia promoção, dividia a pessoa, né, para poder pagar. Se você morrer, você vai ter o seu cantinho no céu. Um apartamento com cobertura, com tudo. Olha para você ver. Terrenos, né? Ali, chave para abrir caminhos. Você vai ter essa chave você vai comprar a chave, porque a sua vida está trancada. Mas aí você comprando a chave vai abrir a sua vida. E caríssimo. E a pessoa paga no desespero. Isso é muito triste. Olha a questão do escândalo também aí, né? Mais ou menos dentro do esquema, né? Olha para você ver que situação, utilizando-se ali, mercantilizando a fé. Isso é muito triste. E não resolve nada, meus queridos. Há um tempo atrás, eu estava fazendo uma palestra lá no Centro Espírita Casa Maria de Nazaré. E aí, a palestra lá tem um dia que é à tarde. E eu estava lá, fiz a palestra à tarde, e enquanto eu estava fazendo a palestra, chegou um senhor. Sentou na última cadeira, ele estava muito triste, muito cabisbaixo, ali. Eu terminei a palestra, né? Fui saindo assim, fiquei olhando para ele. Aí cheguei perto dele, né? À tarde tinha poucos atendentes lá da Casa Espírita. Eu falei assim, o senhor está passando bem? Está precisando de alguma ajuda? Eu falei, eu estou precisando de muita ajuda. Eu falei, vem cá, vamos conversar. Eu mesmo fui conversar com ele. Ele ia para uma salinha assim, o que está acontecendo? O que eu posso fazer para ajudar o senhor? Eu falei, olha, deixa eu te falar, eu estou desempregado. A minha filha está doente, recém-nascida. Minha mulher está doente. Eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel. Já cortaram a minha água e cortaram a minha luz. E eu não tenho dinheiro para comprar os remédios. Eu estou desesperado. Eu preciso urgentemente de R$1.500. Preciso para hoje. Aí eu falei assim, o senhor precisa de R$1.500 para poder comprar remédio, pagar o aluguel, a conta de água e luz? Não. É porque eu fui numa igreja ali, num pastor, e ele falou para mim o seguinte, que se eu arrumar R$1.500 para Jesus, Jesus vai resolver os meus problemas. E vai acabar com os meus problemas. E aí, eu fui e falei assim, mas como assim? Não, eu falei que se eu pagasse os R$1.500, eu ia resolver. Mas aí eu falei para ele que eu não tinha os R$1.500. E ele falou assim, tá vendo? Por isso que sua vida está um inferno. Você está negando R$1.500 para Jesus. E aí não vai resolver seu problema. Eu estou desesperado. Então eu preciso de arrumar os R$1.500 para poder resolver, pagar lá, porque aí vai resolver os problemas. Então eu olhei para ele com muita pena e disse, olha meu irmão, eu vou te ajudar. Você vai me ajudar? Eu disse, vou. Você vai me arrumar os R$1.500? Eu disse, não. Aí comecei a chorar. Mas eu não, deixa eu te falar, onde que você mora? Eu moro num bairro afastado. Me dá seu endereço. Vai para casa. Vou passar lá mais tarde. Né? E aí coloquei uma cesta básica no carro e tal, porque a gente tem que verificar, sabe, pessoal? Não é assim que a pessoa conta uma história que você vai entrando também. Aqui nós temos aqui uma quantidade enorme de famílias assistidas, mas todas são cadastradas. A gente faz a visita domiciliar, né, que é a sindicância vai na casa da pessoa, para ver se realmente a pessoa precisa. A gente já pegou várias fraudes também. Mas não era o caso desse senhor. Cheguei na casa dele e realmente estava lá, tem umas velhinhas em cima do fogão queimadinho, porque não tinha energia elétrica, não tinha botijão de gás, não tinha nada. Aí eu já levei algumas coisas, né? Passei para ele, fui lá embaixo, comprei o gás, peguei as 2 contas de água e luz, vou pagar isso para o senhor aqui. E o senhor, aí peguei, ele era motorista. Assim, eu vou arrumar um emprego para o senhor, em um cliente meu. Né? E aí ajeitamos as coisas primeiro, a cesta básica e tal, aquele negócio todo, arrumei um emprego para ele. Passado algumas semanas, eu encontro com ele. E ele falou assim, nossa, você acredita que minha vida virou outra? Não precisei de pagar R$1.500 para Jesus mesmo, não? Olha para você ver. Coitadinho. Então, meus queridos, não é pagando que você vai resolver seus problemas. Porque se assim o fosse, seria ótimo. Rico não ia ter problema, né? Eu pagava tudo. E o coitado do pobre. Então,
Tá certo? Então é com fé, com perseverança, com resignação, resiliência, que nós vamos conseguir ali resolver todos os nossos desafios, que normalmente chamamos de dificuldade, normalmente chamamos de problema. É com bastante fé, porque Deus jamais desampara os seus filhos. Jesus jamais abandona os seus irmãozinhos menores. E os nossos amigos espirituais, em especial o nosso espírito protetor, está sempre atento às nossas necessidades. E é assim que tem que ser feito. Se ao reencarnarmos não lembramos quem fomos no passado, como podemos saber se fizemos ou agimos certo ou errado, se não ligamos uma existência com a outra? Certa ocasião, essa história se aconteceu há muitos anos atrás. Chico Xavier ainda morava em Pedro Leopoldo na época. Uma senhora, dama da sociedade, que vivia em Pedro Leopoldo, chegou na casa espírita muito feliz, dizendo ao Chico que naquela tarde ela tinha ido a Belo Horizonte fazer a sua terapia convencional e, de maneira espontânea, ela tinha tido uma regressão de memória e havia se recordado que tinha vivido na época de Jesus e tinha sido Marte, devorada pelos leões. E ela ficou muito feliz porque havia descoberto isso, estava com o coração pulsando de alegria. E quando ela estava voltando de Belo Horizonte para Pedro Leopoldo, dentro do carro, é que ela começou a refletir. Ela é uma mulher cheia de vícios, de imperfeições, de dificuldades e conflitos. Se foi Marte, havia dado a sua vida por amor a Jesus, e o Chico, então, que teria sido ele, porque era um exemplo para ela e para todos nós. Então ela, diante do Chico, segurando na mão dele e chorando, lhe perguntou: então, Chico, eu estou aqui para te fazer uma pergunta. Você sabe quem foi no passado? O Chico disse para ela: sei, minha irmã. Ela arregalou os olhos porque era a descoberta do século. E então ela pergunta: e quem você foi? A pulga do leão que te devorou. E silenciou, para mostrar para ela e para todos nós que o mais importante não é aquilo que nós fomos, mas aquilo que nós somos. Não é importante nós nos recordarmos os nossos erros do passado. O importante é nós agirmos corretamente daqui para frente, do presente na construção do futuro. Porque o esquecimento do passado é a maior bênção que a divindade nos ofertou. Seria muito difícil para nós lidarmos com as nossas lembranças. Todos nós que aqui estamos temos conflitos. Imaginemos se nós nos recordássemos que o nosso cônjuge, na reencarnação passada, nos assassinou para ficar com o nosso melhor amigo de hoje, casar-se com ele. Que o nosso filho nos assassinou para ficar com a nossa herança. Como é que nós iríamos lidar com essa experiência dentro do lar? Então, o esquecimento é um recurso utilizado por nosso Pai para nós construirmos uma nova história, naturalmente trazendo toda uma bagagem positiva e negativa do nosso passado. Então, o mais importante é nós aproveitarmos o presente, que é uma dádiva de Deus, esquecendo um pouco o passado na construção do nosso futuro. Muito bem, meus queridos. Infelizmente, nosso tempo já se esgotou, né? Mas eu quero agradecer aqui a presença de todos vocês, também agradecer aos nossos queridos amigos internautas, mais uma vez ao meu grande amigo, meu irmão Elson, por estar sempre aqui conosco, né? Desejar a todos aí uma excelente palestra, que agora nós vamos poder assistir aqui com o nosso companheiro Elson, né? E um excelente retorno aos seus lares. Que Jesus os abençoe sempre. Um grande abraço a todos. Muita paz.